Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao canal Minerando Conhecimento e hoje nós daremos sequência ao nosso curso básico de PHP. Bom, pessoal, então hoje nós vamos continuar com o assunto de estruturas condicionais. A gente começou a ver na última aula a estrutura de condição if-else, então nós vimos aqui que o if-else ele nos possibilita trabalhar com programas onde nós temos mais de uma possibilidade de saída. Então nós vimos aqui o idade, né? Então se idade for maior ou igual a 18, ele vai ser maior de idade, se não, ele vai ser menor de idade. Então nós temos dois blocos, duas possibilidades de saídas. E se nós tivéssemos mais aqui, galera? E se nós transformássemos esse programa aqui em um programa de votação, né? Eu quero saber se uma pessoa ela é obrigada ou não a votar. E aí, gente, nós vamos ter três possibilidades. Por quê? Porque uma pessoa, ela pode ser obrigada a votar, ela pode ser não obrigada a votar, e ela pode ter o voto facultativo, tá? Entre 16 e 18 e mais de 75 anos, a pessoa tem o voto facultativo, ok? Então, dentro desse cenário aqui, galera, a gente vai transformar esse programa num programa de três condições. Aqui tem duas, então nós vamos adicionar uma condição a mais. Então, nós vamos manter aqui o nosso formulário do jeitinho que está e nós vamos apenas mudar aqui as nossas condições. Eu vou inclusive apagar aqui, tá, pessoal? A gente fazer do zero. Tá? Então, vou fazer aqui primeiro a condição de não votar, de não ser obrigado. Vou começar aqui com o if, certo? Então, se a idade da pessoa for menor que 16 anos, então a gente pode colocar aqui um eco e colocar não obrigado a votar. Porque aqui, galera, a pessoa com idade menor que 16, ela não é obrigada a votar. Só que entre 16 e 18, o voto é facultativo, então ela tem escolha. Ela não é obrigada, mas ela tem a escolha de votar se ela quiser. Então, menos que 16, ela não é obrigada a votar. Nem que ela quisesse, ela conseguiria, certo? A gente vai fazer agora aqui o nosso else if, galera. Então, quando a gente tem condições no meio do if e do else, a gente vai chamar essas condições de else if. O if significa se e o else if significa se não se. Certo? E aí, por fim, a gente vai ter o else também, né? O else vai ser o nosso se não. Reparem, galera, que aqui a gente agora tem uma estrutura de três condições, né? E a segunda, galera, vai ser a facultatividade do voto, né? Ó, então a gente vai fazer o seguinte: ó, se a idade for maior ou igual a 16 e esses dois e's comerciais significam o e aqui no PHP, tá? E se a idade for menor do que 18, ou, aí o ou a gente vai fazer assim, ó, ou a idade for maior ou igual a 75 anos, significa que essa pessoa ela tem o voto facultativo. Voto facultativo, ou seja, a pessoa ela não é obrigada a votar, mas ela pode votar se ela quiser. Então, se ela tiver entre 16 e 18 anos, e se ela for maior ou igual a 75 anos, então ela pode votar se ela quiser. E por último, aqui vai ser a minha última condição, que vai ser o meu voto obrigatório. Então, vamos fazer o teste. Olha que interessante. Então, aqui nós temos três condições, ó. Então, se a pessoa for menor que 16, ela não é obrigada a votar de forma alguma. Se não ser, né, uma segunda condição. Se ela tiver entre 16 e 18, ou ela for maior do que 75, maior ou igual a 75, ela vota se ela quiser. Ela tem a opção de votar ou não. Se não, o voto é obrigatório. Se for entre 18 e 75, ela tem que votar obrigatoriamente, tá? A não ser que ela justifique aí. Então, vamos fazer o teste desse programa agora. Então, eu vou só dar um refresh aqui na página. E primeiro eu vou começar testando o meu if. Então, eu vou colocar uma idade aqui inferior a 16. Então, eu vou colocar aqui uma pessoa de 12 anos. Ó. Então, se eu enviar, ele vai mostrar aqui para mim, ó, a idade é 12. Então, ela não é obrigada a votar, ó, tá? Então, ele entrou aqui na nossa primeira condição. Ó. Então, ele entrou, ó, se a idade for menor que 16.
12 é menor que 16? É. Então isso aqui é verdadeiro, certo? Então ele entrou aqui nessa mensagem de não obrigado a votar. Agora a gente vai fazer o teste dessa segunda condição, galera. Então a gente vai colocar aqui uma idade entre 16 e 18. Então vamos colocar aqui agora 17 anos. Vou colocar 17. Olha que interessante, galera. Ó, a idade é 17, portanto, o voto é facultativo, né? Então, ele entra aqui no nosso segundo bloco, no nosso else if, certo? Por quê? Porque essa condição aqui ela é verdadeira. Ó. Digitei 17, 17 anos está entre 16 e 18. Isso aqui é verdadeiro. Então, ele entra dentro dessa mensagem. A gente pode, inclusive, testar aqui se ele também for maior que 75. Aí ele também tem que entrar aqui, porque eu coloquei um ou, né? Ó, então, se ele tiver entre 16 e 18, ou ele for maior que 75, ele vai mostrar a mesma mensagem de voto facultativo. Então, vamos testar também o 75. Ó. Vamos colocar aqui 80 anos, por exemplo, né? Olha aí, ó. A idade é 80, portanto, o voto ele é facultativo. Então, ele entra também dentro dessa segunda condição. Por quê? Porque essa condição aqui, ó, idade maior que 75, ela é verdadeira, porque eu digitei 80. Ele mostra aqui que o nosso voto ele é facultativo. E para entrar no else, galera, eu preciso negar essas condições. Então, eu vou precisar colocar uma idade entre 18 e 75, tá? Então, vamos colocar aqui uma idade que é entre 18 e 75. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma pessoa de 40 anos. Uma pessoa de 40 anos, ela tem um voto obrigatório, tá, galera? Por quê? A gente pode ir testando aqui, ó, 40 é menor que 16? Não, então ele pula esse if. Aí a gente vem para o segundo else if aqui, ó. 40 está entre 16 e 18? Não. 40 é maior ou igual a 75? Também não. Então, já que ele não satisfez nenhuma dessas duas primeiras condições aqui, ó, desses dois primeiros blocos, então automaticamente ele vai entrar no meu último bloco, né, que é o meu else. Então, ele vai mostrar que 40, o meu voto é obrigatório. Se a gente colocar outra idade também aqui, ó, 70, por exemplo, né, 70 também está entre 18 e 75. Ó, também o voto é obrigatório, tá, pessoal? Então, qualquer idade entre 18 e 75, ele vai dar aqui para mim como voto obrigatório. Então, tudo que tiver entre o if e o else, a gente considera como else if, tá? Então, se a gente tivesse mais condições aqui, ó, bastaria eu ir colocando mais else ifs aí, ó, e posso colocar à vontade aí o tanto que eu precisar. Desde que o meu primeiro seja o if, desde que o meu último seja o else. Tudo que vier entre o if e o else, eu considero como else if. Ok, pessoal? Tranquilo? E aí na próxima aula a gente vai aprender uma outra estrutura de condição, que é a estrutura switch case. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Aguardo todos aí até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.